Ontem a aula de mecânica foi gravada direitinho, né, Marcos? A aula de sábado à tarde que eu dei foi quase toda perdida. Aí eu tive que dar aula de novo. Ontem a aula de mecânica clássica foi o Dória que filmou, acho que ele fez algum erro. E aí o pessoal que estava assistindo falou que a aula foi cortada, ficou uma aula de 70 e poucos minutos só, e quando ficou cortada com trechos pequenos, aí eu tive que fazer a aula de sábado de novo. Vamos lá, agora só está filmando essa e não vai precisar refazer não, né? Vamos lá, então a gente está envolvido com a questão, nossa questão aqui foi introduzir a supersimetria de uma forma naturalmente local. A nossa discussão desde o início, né, foi que em conexão, né, a supersimetria local, só para retomar aqui rapidinho, ela apareceu, né, em duas frentes. Ela apareceu na frente, vamos dizer assim, vamos dizer, apareceu como subliminar, né? Então, vamos dizer assim, ao grupo conforme, que deixava então invariante a estrutura de cones de luz. A gente estava associando a supersimetria local a todas as isometrias, vamos dizer assim, do cone de luz. Foi a primeira visão. E aí a gente resolveu uma equação espinorial que naturalmente aparecia. Então, a gente estava diante de uma classe de transformações com parâmetros de natureza espinorial e local, não eram parâmetros necessariamente constantes. E por outro lado, a gente viu que a supersimetria local, ela emerge, né, como a simetria de calibre, né? Que descreve o espinho 3 meios. Então, se a gente quiser, na relatividade especial, descrever o espinho 3 meios, então a gente é levado a impor uma simetria local também, um parâmetro espinorial que faz o gauging do modo de espinheiro, né, que é espúrio, né? Então, a supersimetria, aqui ela aparece, né? A supersimetria local, é claro, ela elimina o espinho indesejado do campo que a gente chama de raquetas. Então, a gente está ligado com férmions. Então, para introduzir férmions também, então a gente percebeu que, como a gente vai estar sempre envolvido, e aí a gente percebeu que se nós trabalhamos, se a gente vai fazer uma transformação com parâmetro espinorial, a gente observou também que, por outro lado, né, que a supersimetria local ela fecha uma álgebra, né, com as translações locais, né? Então fecha com translações locais. Então, isso, naturalmente, então, ela fechar essa álgebra para transformações locais, ela está apta a descrever, então, a gravitação. Então, a gente pode associar. Então, já que tem simetria de translações locais, as translações locais estão associadas com difiomorfismos, que são transformação geral de coordenadas, então a gente vê que a simetria local ela pode ser ideal para descrever a gravitação. Gravitação é espinho 2. E aí, a transformação de supersimetria, ela poderia levar a gente para o spin 5 meios ou trazer a gente para o spin 3 meios. Como nós temos, né, dificuldade de descrever interações de spin 5 meios, então a gente vai formar uma representação da supersimetria associando esse spin 2 aqui, através da supersimetria, ao spin 3 meios. Então foi aí que a gente, nessa navegação, a gente está nesse ponto da nossa navegação. A gente vai então descrever um modelo, fazer um modelo que descreve o spin 2, spin 3 meios com interação gravitacional. Então, interação, né? Spin 2 com spin 3 meios, né? Quer dizer,
Então, vamos dizer assim, esse é o cenário. A gente está dentro disso. E agora, questões mais da natureza técnica, né? Nos obrigaram, então, a rever um pouco, já que a gente vai estar trabalhando com férmions, né? Então, e férmions com interação gravitacional, férmions, né? A gente vai estar trabalhando com férmions. E esses férmions vão estar ligados não só, né, a uma supersimetria, mas também a diffeomorfismos ou transformações gerais de coordenadas. Então, essa é o fato de férmions não... Eu tenho que compatibilizar férmions com transformação geral de coordenadas. Isso aqui nos levou à necessidade, então, de estudar, né, a formulação de primeira ordem. Então, nos leva à necessidade de desenvolver a formulação de primeira ordem. Então, essa é um pouco por isso que a gente está nesse momento agora tratando disso. E aí a gente, nas duas últimas aulas, a gente introduziu aí a formulação de primeira ordem, trabalhando com as duas simetrias que nós temos, então. A nossa formulação de primeira ordem aqui, ela nos leva a ter que introduzir uma simetria de Lorentz local. Estou já colocando em 4 dimensões, né, a simetria de Lorentz local, e associada a essa simetria de Lorentz local, nós temos o campo que nós chamamos de conexão de spin. Já explicamos a questão dos índices, os índices mundo, os índices curvilíneos, os índices de coordenada, e as transformações gerais de coordenadas, que nós associamos a um campo de gauge associado a ele, que é Filbert, na aula Filbert. Na aula passada a gente viu que a transformação da Filbert sobre, né, diffeomorfismos leva a um termo que tem derivada do parâmetro que identifica, então, esse campo aqui como os componentes, né, as componentes desse campo aqui como os campos de gauge dessas transformações. Na aula passada também a gente fez a análise do espectral, né, análise dos spins, vimos aqui então que a gente podia ter mais de um spin 2, spins 1, a gente fez aqui nós tínhamos, no princípio aqui nós temos 24 componentes, e aqui nós temos 16, então a gente viu como que essas 40 componentes se distribuem em termos de spin 2, né? A gente não vou retomar isso não, mas a gente viu que tinha a gente tinha uma mistura aqui de spin 2, né? Spin 1 e total de 40 componentes. Agora a gente está começando a ver que vai haver vínculos, né, entre esses campos aqui. Então nós estamos chegando lá. Então a gente na aula passada, a gente já tínhamos introduzido, deixa eu colocar aqui, já tínhamos introduzido para essa simetria aqui, com esse campo de gauge, nós já tínhamos introduzido a nossa derivada covariante de Lorentz local, que a gente tinha feito desse modo que a gente tinha colocado aqui mais I, né, sobre 2, G, campo de gauge e os geradores do grupo de Lorentz. Essa é a derivada covariante geral. E para essa transformação aqui, na aula passada, nós vimos que nós introduzimos uma outra noção, nós introduzimos uma outra derivada covariante. Seria a derivada covariante, a derivada covariante que vai atuar nesse setor de campos bosônicos, né, referidos aos índices curvilíneos. Essa derivada aqui, ela vai atuar sobre objetos do tipo vetores, né, na forma covariante, na forma contravariante, vai atuar sobre tensores em geral. Então, ela vai atuar sobre tensores em geral. E aí, isso tinha já. Com isso, a gente estabeleceu na aula passada, a gente viu como podia definir essa derivada, não como a gente faz no formalismo métrico, né? Aqui.
essa derivada foi introduzida sem recurso ao formalismo mesmo. Nós tínhamos colocado a seguinte questão. Um vetor, ele pode ser referido, né, aos seus índices contravariantes, quer dizer, na forma mundo ou na forma flat. Referência aos índices flat. Pode escrever o vetor desse modo. Então a gente estava precisando, e essa derivada aqui a gente já sabia como fazer. Essa derivada, esse objeto aqui, ele só vê a simetria de Lorentz local. Então ele tem essa derivada covariante que se acopla com a conexão de spin. Então nós já tínhamos visto que isso aqui dava para nós, né? DA mais G ômega mi AB V. Até aqui eu vou colocar, normalmente na literatura, a gente não coloca essa constante. Normalmente na derivada covariante introduz a constante que faz o acoplamento do setor de gauge, vamos dizer assim, com o eventual setor de matéria. Nós vamos deixar, essa constante de acoplamento pode sempre ser absorvida no campo de gauge. Tem sempre a questão de redefinir a menos dessa constante. Então, eu vou evitar, nós não vamos colocar essa constante de acoplamento no início, vamos deixar ela para colocar no final. Muitas vezes a gente formula em Young-Mills assim, a gente ao invés de introduzir menos 1/4 de F mini e F mini, a gente introduz menos 1/4 sobre G2. A gente pode deixar, como na gravitação a gente vai colocar a constante de acoplamento em frente ao lagrangiano de Einstein, então eu vou daqui para frente, né, eu vou tirar essa constante de acoplamento. A gente pode manter, mas vamos fazer igual a 1. A gente pode tirar essa constante de acoplamento só para efeito de deixar, para recompor a constante de acoplamento no final. Então eu estou tirando ela daqui por essa razão. Muito bem, então aí a questão que a gente faz agora, e se esse vetor, ao invés de ser o vetor VA, ele estiver referido, né, ao nosso vetor com a Filbay diretamente na forma das coordenadas corridas. Então eu precisaria introduzir uma derivada, esse vetor então está referido a essa simetria. Ele agora passa a ser neutro sobre Lorentz e passa a ser carregado segundo as transformações gerais de coordenadas. Então nós precisamos introduzir, vamos dizer assim, uma nova derivada covariante da outra simetria, seria isso aqui. Então a gente viu que podia definir essa derivada se valendo disso aqui, já que esse vetor ele comunica com os dois mundos através da Filbay. Então o que a gente decidiu fazer foi pegar aqui a derivada covariante, transformando esse vetor aqui para índice flat. Então eu posso escrever isso aqui como sendo algo desse tipo assim. É a mi, aqui é a capa, é a rho, é rho. Então essa derivada aqui eu sei fazer. E agora, esse objeto aqui, ele tem índice de Lorentz local. Ele está somado. Ele é um escalar de transformação geral de coordenadas, mas ele tem índice de Lorentz local. Essa derivada aqui eu sei calcular. Mas no final do dia, esse aqui tem que ser um tensor mini. Então eu recomponho esse tensor mini, colocando aqui, por exemplo, E em A. Então, a gente joga esse vetor para os índices flat, tira a derivada de Lorentz dele, e com a Filbay a gente retorna ele de volta para os índices curvilíneos. Então a gente tem isso aqui, um mini, aqui a gente vai ter o mini, o rho está contraído com o rho e o A está contraído com A. Lembrando da aula passada que esse objeto aqui, ele vai ter a conexão, né? ele é neutro, né? Quer dizer, ele tem um índice só de Lorentz local, então a gente pode aplicar, como isso aqui é uma derivada covariante de gauge, a gente pode aplicar a regra da cadeia, a regra de Leibniz, perdão, e aí a gente vai ter a derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Aí lembrando, quando essa derivada covariante de Lorentz local bater nesse objeto, esse objeto aqui não tem índice de Lorentz, então essa derivada, que a conexão de gauge dele é zero, a conexão de spin para esse campo é zero, então aqui vai ficar a derivada usual. E aí quando aqui ficar a derivada usual, essa Filbay se inverte com essa. Então o primeiro termo normalmente é o dmi do Vmi. Aí vai produzir aqui um delta de Roni, então vai ficar aqui dmi do Vmi. Então esse primeiro termo é a ação dessa derivada covariante aqui, quer dizer, a derivada covariante
atuando de Verrou, como esse campo aqui não tem índice de Lorentz local, essa derivada covariante é a derivada usual. Que é esse termo. E aí o I, né? Agora o outro termo é essa derivada atuando aqui. E aí deu pra gente isso aqui mais, né? Esse é MA, DI. Foi aqui que a gente parou exatamente. É A. Então, e aqui vem um Verrou. Então, esse objeto aqui é que a gente definiu como sendo a nossa conexão gama. E aí que a gente vai ter um gama Mi, Rho. E não necessariamente é assimétrico. Né? Então, a gente não tem nenhuma... Opa, bom dia, bom dia. Opa, bom dia. A gente não tem nenhuma imposição, né, de simetria. Então a gente está, opa, aqui. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira. Então nós estamos definindo esse objeto aqui, gama I, Rho, vai ser definido como sendo E, A, I, Nós tínhamos visto na aula passada também, né, que esse produto aqui nos dá o delta de Kronecker. Então essa derivada covariante ela pode ser pensada sendo a derivada do produto menos a derivada desse. Então isso aqui na aula passada a gente viu que isso aqui poderia ser escrito também, se quiséssemos, dessa forma, né? Menos DI minha E aí também, na aula passada, a gente viu que a gente pode estender essas derivadas para esses índices agora covariantes fazendo a mesma coisa. A gente vai pegar a derivada covariante de Lorentz local, transformando esse índice aqui com o inverso da Filbay. Vamos botar aqui Rho, Então, de novo, isso aqui eu sei trabalhar. E aí agora a gente inverte isso aqui, colocando aqui um E. E aí nós temos agora, teríamos a mesma coisa, DMI, I, essa derivada vai atuar aqui, depois essa derivada aqui. Mas aqui agora com os inversos da Filbay. E, A, I, e aqui DMI, que aí eu posso reescrever isso aqui também, como a gente fez até agora, desse modo, menos DI ANI Rho, né? Então isso aqui para nós significa sendo para nós DI menos é errado, né? Ah, mas está certo, eu gama I aqui, porque aqui é gama O e então, quer dizer, usando aquela definição, automaticamente a derivada covariante do índice covariante, né, sai como se não menos, sai lá, sai mais, sai menos aqui. Então, só para lembrar que a gente já tinha, deixa eu botar isso aqui, então, esse aqui guardar aqui, vou guardar isso aqui. Então é isso aqui. Bom, só para lembrar você, no formalismo métrico, né, em geral, né, o que se faz é introduzir a conexão afim para dar o caráter tensorial às derivadas e os vetores. Né? Vamos dizer, só retomando aqui, rapidinho, aqui, só para vamos fazendo aqui relembrando rapidamente aqui, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né, quando a gente vai retomar isso aqui, para poder fazer uma conexão entre a conexão, isso aqui vai estabelecer para nós uma conexão entre a conexão de spin que está dentro aqui e a conexão afim que está aqui. Nós
Só para relembrar rapidamente aqui no formalismo métrico, quando a gente tem a transformação de um vetor, vamos dizer, esse vetor aqui, né? Vamos dizer, um vetor velhinha I de x, seria um vetor contravariante, a transformação dele sobre tipo porfírios tem essa forma aqui para nós, né? Dx' mi, vou botar aqui, x capa, v capa de x. Então isso aqui seria a transformação sobre o isomorfismo. Se nós pegarmos esse objeto aqui, vamos ver assim, dmi, v, mi, a gente faça, vamos para esse objeto, vamos trabalhar com esse objeto e vamos fazer então uma transformação geral de coordenadas em cima dele. Vamos ver como é que ele se comporta. Então eu teria esse objeto aqui. Então se a gente tivesse esse objeto aqui, com a ideia de isomorfismo, esse objeto aqui agora se transforma, né? A derivada se transforma, a gente vê aqui pela regra da cadeia. Eu vou derivar em relação a x' mi, é a mesma coisa que derivar em relação a x capa, e derivar x capa em relação a x' mi, né? Então eu vou derivar x capa em relação a x' mi, e vou derivar aqui x capa em relação a x' mi, e derivar em relação a x capa. O que nós estamos fazendo aqui. Então, essa aqui é a regra de transformação da derivada, né? Derivada em relação a x' mi, derivada em relação a x capa, derivada x capa em relação a x' mi. Essa aqui tem o jacobiano aqui. Esse objeto aqui vai ser como a gente tem ali em cima, vai ser a derivada do x' capa lambda em relação a derivada de x' perdão, em relação a x lambda e lambda, né? Então isso aí seria a transformação desse objeto. A derivada se transformou, o vetor contravariante aqui se transformou. Então é claro que aqui a gente tem dois pedaços. A gente vai poder ter essa derivada aqui atuando aqui. Então vai dar para nós, né? Vamos colocar aqui dx' mi, dx capa, dx' mi. Isso. E aqui dx' mi, dx lambda, certo? Então aqui a gente vai ter o d capa e v lambda. Esse primeiro termo, né? Essa derivada, então vamos dizer assim, essa derivada aqui, atuando aqui. E aí fica esse jacobiano aqui, que dá esse cara aqui o caráter contravariante, que dá esse cara aqui o caráter contravariante. E aí agora o termo que vai dar a derivada do jacobiano. Então vamos produzir um termo novo aqui, que vai ser dx capa, dx' mi, e aqui vamos dar dx capa, dx' mi, e aqui a derivada em relação a x capa, dx' mi, em relação a x lambda. Certo? Isso, e aqui um v lambda. Então a gente gera esse, vou botar essa derivada aqui, vou botar assim. Deixa eu botar aqui uma derivada segunda, para melhor botar essa derivada segunda de x' mi. X capa, x lambda. Então se a gente colocar dessa forma aqui, então está aparecendo esse fator aqui, que é o termo inhomogêneo. Então a gente ganha, né? Esse objeto aí perde o caráter tensorial por conta desse termo aqui, que é, na verdade, a simétrica que capa lambda. Então, justamente, a conexão, aquilo que a gente chama de conexão afim, ou lá no formalismo métrico, a gente chama de símbolo de Christoffel, ele é introduzido para acabar com esse termo aqui, de tal maneira que se define, então, né, o procedimento lá no formalismo métrico é não definir dessa forma, mas definir essa derivada covariante, né, definir esse objeto aqui, que vai fazer com que esse objeto aqui,
aqui tem um caráter tensorial, perdendo esse termo aqui inhomogêneo. Só que a gente define isso aqui desse modo assim, né? E aí, de tal maneira, tal que a transformação desse objeto aqui, né, dele vai ser esse dx capa, dx ali, dx ali, x lambda, d capa. Então, justamente, a gente define essa derivada covariante, aquela conexão de tal maneira que isso aqui aconteça, fica exatamente com esse termo aqui. E esse termo aqui, então, é reabsorvido na transformação do gama. Então, opa, o nosso aqui. A transformação então, do seu de Cristófilo vai ser essa aqui. Vai ter um gamaninha, ele vai se transformar, então esse objeto aqui, gamani nivô, né? Transforma-se de tal forma a deixar atribuir caráter tensorial. Então isso aqui caracteriza, né, dá o caráter tensorial desse objeto aqui, transforma perfeitamente homogêneo com o tensor. Então, claro que para isso, essa nossa conexão, gamaninha, sei lá, que a gente está chamando de mi capa, ela vai se transformar como dx mi, dx isso, dx boa, que é um d x, vamos colocar assim, dx capa ou dx lambda, dx mi, dx sigma, d x capa, e aí nós vamos ter o gama, rho, lambda, sigma. E aí, aquele termo que vai fazer com que aquele caráter homogêneo de x desapareça, alguma coisa do tipo D2 x d x, né? É o termo inhomogêneo. Então, esse termo inhomogêneo aqui, ele vai entrar nessa conexão para justamente matar aquele termo inhomogêneo que tirava o caráter tensorial da derivada. Então, essa é a estrutura métrica normal, não vamos nos deter muito aqui. A gente está só querendo mostrar que tudo isso que sai aqui, sai automaticamente daqui, dessa formulação que é a mais geral. Por isso que eu coloquei, só relembrando o formalismo métrico, tá? Nós não estamos muito interessados nele. Bom, então vamos retomar nossa discussão agora. O que essa equação aqui está nos dizendo? Então, quando a gente fala para nós aqui, o que está dizendo, essa conexão afim, né? Então, essa conexão afim, ela foi colocada desse modo aqui, definida assim, né? A, I, O, A. Então, nada me garante que esse objeto aqui seja simétrico. Esse objeto aqui vai ter uma parte simétrica e uma parte, em princípio, antissimétrica. Eu posso simetrizar e antissimetrizar nesses dois índices aqui. Vamos daqui a pouco discutir isso, mas vamos fazer uma outra
observação aqui, que é o seguinte: vamos escrever esse lado esquerdo, que é a nossa conexão afim. Então, isso aqui vai ser para nós esse objeto que está aqui, essa derivada, ela vai atuar no índice de Lorentz. Então, ela vai dar para nós aqui um dmi arro, e vai dar para nós aqui menos um gama, mais ômega mi a e o t. Lembrando que essa derivada é a derivada por variante de Lorentz. Então, ela só pega os índices locais. Ela não vê esse índice, ela não mexe nesse índice. Não se acopla com esse índice, se acopla só com esse. Então, essa relação aqui está me mostrando que nós podemos, então, nos dois formalismos, né, aquilo que é a conexão afim do formalismo métrico pode ser obtido através da conexão de spin, né, desse modo aqui. Na verdade, o nosso formalismo métrico, a nossa parte métrica, né, ela é colocada assim. NA, vou colocar aqui a derivada. Tá? E esse termo aqui vai ser mais Então, a gente pode, em princípio, escrever um em função do outro. Conhecendo-se a conexão de spin, a gente pode tirar a conexão afim e vice-versa. Só que a conexão de spin é algo mais geral, porque ela atua tanto em férmions quanto em bósons. Essa conexão aqui, ela só tem índices bosônicos, ela só atua nos vetores e nos tensores, né, do espaço-tempo. Mas então isso aqui mostra, né, vamos dizer, faz a ligação entre as duas conexões. Né? Então, em relação da conexão. Só para lembrar que às vezes fica meio obscuro, né? E a gente não pode fazer a ponte entre as duas formulações. Então, de uma certa maneira, isso aqui mostra que a gente faz uma ponte entre as duas formulações. Claro que no formalismo métrico, nós, em princípio, temos menos. Vamos ver daqui a pouco a discussão da torção. E esse objeto aqui ele pode carregar consigo uma componente de torção, que é o que vai dar aqui, né? Se a gente olhar para esse objeto, normalmente no formalismo métrico, nós estamos acostumados a trabalhar com a conexão afim sendo o símbolo de Christoffel. Daí ela é simétrica, né? Mas aqui a gente pode definir uma parte antissimétrica. Eu posso pegar esse objeto aqui, gama mi, mi, rho, menos gama mi, rho, mi, né? Isso aqui, vamos dizer assim, um meio disso é a parte antissimétrica da conexão. Tá? Então, pegando isso aqui vai dar para nós um meio. Então, se eu pegar esse termo aqui, então isso aqui vai ficar se a gente trabalhar esse termo aqui, isso aqui é um meio. Aqui eu vou ter um NA e aqui eu vou ter um NA. Então eu posso fatorar esse NA. E a antissimetria vai ser de mi rho menos rho mi. Dmi rho A menos d rho mi A. Então, é isso aqui. Daqui a pouco, vamos ver, nós vamos chamar isso aqui, vamos chamar de torção. Isso aqui vai ser, no fundo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma espécie de um field strength, né? Para essa field binding aqui. É o rotacional, vamos dizer, o rotacional covariante de Lorentz local da field binding. Então é isso aqui que a gente vai interpretar como a torção. E então, no fundo, a gente vai estar dizendo que a parte antissimétrica da conexão afim é aquilo que nos dá a torção. Mas ainda vamos desenvolver isso. Estou só adiantando. Só estou dizendo que nessa nossa formulação, a conexão afim, ela não sai necessariamente simétrica. E é por isso que ela é boa para absorver os férmions. Porque para os férmions, né, a gente precisa ter uma
conexão, quer dizer, os ferros eles geram alguma coisa que é chamada de torção. E aí a conexão afim, ela não pode ser simétrica. Então esse aqui, a gente vai ver aqui. Então eu não estou demonstrando isso aqui não, tá? Estou só fazendo já uma antecipação, porque daqui a pouco é que a gente vai trabalhar isso melhor e identificar isso aqui como sendo a torção. Vamos fechar então. Mas o que é importante para nós é isso. É que nessa formulação, então, que nós temos dois grupos, nós temos duas simetrias de Gay, nós temos Lorentz local e temos os difeomorfismos, nós temos, então, duas derivadas covariantes, cada derivada covariante para uma simetria, derivada covariante para outra, e as conexões respectivas. Aqui, vamos fazer uma outra observação. Pois não? Eu fiz na última aula, né? Você viu que eu fazer nessa? Eu vou deixar um pouco mais para frente, na verdade. O que é? Eu lembro que tinha uma pergunta mesmo. A gente concentrei falando de cartão. Acho que melhor fechar um pouquinho. Mas assim, eu estou com uma dúvida agora que é a seguinte: você está escrevendo gama, mi, mi e. Gama de Cristóforo, o símbolo da conexão afim. Você chama de Cristóforo, mas. Não, é conexão afim, não chamamos de Cristóforo. Ela vai ser Cristóforo em casos muito especiais. Então, o que você chama de símbolo de Cristóforo é. A conexão afim que é simétrica. De Levi-Tivita, você está falando. É o Levi-Tivita, tem a notação. Normalmente, quer dizer, eu acho que a nomenclatura dos livros em geral a conexão de Levi-Tivita é a conexão afim. A conexão de Cristóforo é a conexão afim sem torção, ou seja, simetrizada. Tá. Normalmente essa é a nomenclatura. A conexão afim ou de Levi-Tivita é essa aqui que nós estamos introduzindo. Geral. Agora, quando você, a gente vai daqui a pouco ver, elimina a parte simétrica dela e ela fica só com a parte, sem a parte antissimétrica, você elimina a parte antissimétrica, aí você chama de, você particulariza e chama de outra. Tá? Então, o que significa isso? Quando é que você pode fazer isso? O que você perde ou o que você não pode fazer? Outra questão, tá? Pode falar. Assim, no formalismo do Einstein, sim. Ele o formalismo método tradicional, né? Tá. Ele o formalismo método tradicional, ele buscou a única conexão que podia ser definida sem coisas externas. No caso, isso. sem ele botar a mão uma conexão. No fundo é isso. Essa derivada adesão que você definiu, no fundo você teve que dar uma conexão que é abiótica. Né? Lá na formulação de Einstein, o problema é esse. Você tem vetores, ou covariantes ou contravariantes, que você sabe que tem um caráter tensorial, eles se transformam como jacobiano. Quando você vai tirar as derivadas desses vetores, como a gente mostrou ali agora, a transformação geral de coordenadas desse objeto tira dele o caráter tensorial, que vai aparecer um termo homogêneo. Então a ideia é como eu posso recuperar o caráter tensorial desse objeto, definindo uma derivada covariante que vai se transformar perfeitamente como da mesma forma que o tensor, que o vetor. Então ela perde o caráter de inhomogêneo e recupera o caráter tensorial. Ela recupera o caráter tensorial às custas da conexão que eu coloquei aqui. E aí a conexão. Mas existem muitos derivados desse tipo, essa questão. Quer dizer, cada derivada vai ter sua conexão. Você não a definição da conexão não é unívoca. Toda conexão pode sempre ser definida a menos de um tensor. Então, se você tiver uma conexão e ela tiver outra conexão, ela pode ter uma conexão a partir da tua. Desde que ela em cima da tua conexão jogue um tensor. Ela não perde o caráter de conexão, a conexão não é única, ela é ambígua, justamente porque ela é um campo de gauge. A conexão, o que significa um campo de gauge? Significa um campo que você pode, partindo dele, variar ele à vontade, colocando, por exemplo, termos inhomogêneos. Né? Então, esse é o caráter do campo de gauge. Então, a conexão afim, ela entra nessa categoria. Você pode jogar diferentes tensores em cima dela, ela não vai perder o caráter de conexão, ela não é univocamente determinada. Então, a derivada covariante, ela sofre dessa ambiguidade, a escolha da conexão. Aí você escolhendo uma conexão, você tem a tua derivada covariante, mas ela não é única. Mas aí o Einstein ele teve um critério bem claro, ele falou, não, eu quero a única conexão sem torção nula. Isso, ele escreveu. E além disso, você tem uma conexão métrica, ele impôs duas condições.
a conexão dele é tal que né? você pode trabalhar também sem metricidade. Você pode dizer, isso aqui não é zero. Isso aqui é uma coisa, é um tensor, que eu vou chamar de não metricidade. É uma mini K. E aí a outra condição é que a conexão, né, seja simétrica. Então, quer dizer, aqui você tem um gama, sei lá, um gama ρ, lambda sigma, aí coloca gama ρ, sigma lambda. Então, com essa condição e com essa condição, ele chega com essa condição igual a zero, ele elimina a não metricidade, então a conexão é métrica. Ou seja, a conexão, o transporte paralelo da métrica é zero. Variante do transporte paralelo. Então, com essa condição, ele fixou Christoff. Então, daí para ele obtém que necessariamente esse gama ρ lambda sigma então, quando ele impõe essa condição e essa condição, ele necessariamente ganha essa conexão, que aí sim é uma conexão simétrica, isso aqui é simétrico do lambda sigma, e é uma conexão fixada pelo métrico, por isso que a gente chama de conexão métrica. Então, essas seriam as duas hipóteses de Aspen. Agora a gente pode perguntar, qual seria a conexão se houver uma não metricidade? Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, e não tiver também essa condição, qual seria a condição? Eu teria uma condição que tem três componentes. Ela vai ter sempre a parte que é Christoffel, vai ganhar a parte da torção, que vai vir daqui, e vai ganhar a componente de não metricidade. Então, para Einstein, ele pegou, quer dizer, ele fez o raciocínio dele todo em cima de uma argumentação muito física. A gente espera que a métrica, né, o transporte paralelo da métrica, quer dizer, a derivada covariante da métrica, se comporte como um tensor. Então, impõe essa condição aqui, que a métrica seja constante, ou seja, seja covariantemente constante. Se eu fizer uma transformação geral de coordenadas, se isso aqui é zero para um observador, como isso aqui é um tensor, seria zero para um observador, ele é zero para qualquer outro observador que difira do primeiro por uma transformação geral de coordenadas. Então, essa é uma imposição que ele faz. Quer dizer, com isso, ele está jogando fora uma série de coisas. A pergunta é, o que seria uma gravitação se eu introduz a não metricidade? É o novo grau de liberdade. Eu vou introduzir spins mais altos. Imaginar que a gente pega um objeto desse tipo, né, se eu tenho isso aqui, se essa grandeza aqui, dmi gn kappa. Isso aqui, então, é um tensor, mi kappa. Esse tensor tem a seguinte característica, ele é simétrico em mi kappa. Então, se ele é simétrico em mi kappa e eu ponho em 4 dimensões, isso aqui vai ter 10 componentes, desses 4, 40. Esse objeto aqui tem 40 componentes. Esse objeto aqui é simétrico. Então, esse objeto aqui tem spin 1. Esse objeto aqui é simétrico, então ele tem spin 2. Então, esse objeto, quer dizer, entre outras coisas, eu estou só pegando o caso mínimo, né? Quer dizer, na verdade, esse índice Mi aqui, ele tem spin 0 e tem spin 1. Esse objeto aqui, que é simétrico de rank 2, né? Ele tem spin 2, tem spin 1, 5, 3, 8, e tem 2 spin 0. Tem spin 0 mais spin 0. Então, quando você faz essa decomposição, você vai ver que esse 1 com esse 2 vai dar um spin 3. Então, se você introduz a não metricidade, você pode estar introduzindo um elemento de spin 3. E aí, isso aí, um elemento, primeiro que a gente não sabe trabalhar com campo de rank 3 em interação, campo de spin 3 em interação, se for fundamental. E segundo, que você imagina que você quer tirar da interação, imaginando que a interação gravitacional é sempre atrativa, cai com 1 sobre R2, né? E ela reflete a luz, tudo indica que o natural é você ter um campo gravitacional com spin 2. Vou colocar os testes, né? Desvio vermelho. Eu acho que a época do Einstein fez a escolha mais simples. Exato, é a primeira escolha do consenso, para começar. Mas no caso, a conexão que você acabou de definir, que é dada a menos de uma escolha de um tensor que teria depois perguntar sobre isso, aí a gente pode checar se ela satisfaz essas duas condições aí. Você pode fazer?
perguntando, vou fazer o seguinte. Imagina, vou botar aqui um parênteses. Imaginar essa condição aqui. Então. Vamos dizer que a gente tem isso aqui. Dmi do G mi kappa. Isso aqui seja N mi kappa. Não seja zero. Vamos dizer que eu tenho isso aqui. E então eu vou desenvolver isso aqui. Isso aqui para nós é Dmi G mi kappa. Menos gama lambda mi G lambda kappa menos gama lambda mi kappa G menos gama mi isso menos gama mi kappa menos gama lambda mi kappa G mi lambda. Então, isso aqui para nós é N mi kappa. Então, isso está tudo certinho, né? A derivada usual, a conexão, vai trabalhar com esse primeiro I, isso vai ficar mi, e aqui vai ficar mi kappa. Então, aqui o lambda, e aqui vai ficar o mi kappa, tá certo? Tá? Então, nós temos essa condição aí. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho mi kappa. Vamos escrever essa equação, né? Por exemplo, se você pega essa equação, faz uma permutação significativa. Vamos dizer que agora eu vou chamar esse índice aqui, mi, vamos fazer a seguinte transformação. O mi vai virar mi kappa. Mi vai virar mi vai virar kappa, o kappa vai virar mi. Vou fazer uma permutação simples aqui para ficar G mi kappa, vai ficar dmi G kappa mi. Só que vai fazer esse índice lambda é saturado, não tem problema. Então, a gente fez a seguinte coisa: o mi virou ni, o ni virou kappa, e o kappa virou ni. Menos gama lambda. Então, nessa equação aqui, o mi virou ni, o kappa virou mi, e o ni virou kappa. O mi virou kappa, e o kappa virou mi. Fazer isso aí. Tá bom? Pegar aqui a mesma mi kappa, mi kappa, mi kappa, mi. Então, nessa equação, agora eu vou fazer essa troca aqui. Então, eu vou escrever essa equação aqui, trocando gama lambda. Então, esse ni virou kappa, o kappa virou mi. G lambda. E o mi virou mi. Mi virou kappa, o kappa virou mi. Isso. E o kappa virou mi. Então, o nosso mi virou kappa, o kappa virou mi, e ficou mi. Então, tem, vamos dizer, essas três equações aí. Então, a gente está deixando em aberta, né, essa possibilidade. Para Einstein, né, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Para ele, já, isso tudo aqui já tem propriedade de simetria. Então, para Einstein, por exemplo, esse termo aqui tem a ver com esse, mi, mi, esse kappa aqui é kappa mi, então esses termos aqui têm alguma relação, segundo ele. Mas vamos fazer o seguinte. Então, em princípio, isso aqui é um tensor. Esse objeto aqui, vamos dizer que a gente faça a seguinte decomposição. Gama lambda mi,
poder escrever isso aqui como sendo duas partes. A parte simétrica, em mini, que eu vou chamar assim, e a parte assimétrica em mini. Então, vamos chamar, acho que é melhor fazer assim, não vai gastar muito colchetinho. Eu vou botar isso aqui, fica fácil. Mi, e aí vou botar assim, mini, antissimétrico. Então, quer dizer, eu decompus esse objeto na parte simétrica, mais um meio de gama lambda mini mais mini, e aqui um meio de gama lambda mini menos mini, né? Decompus na parte simétrica e na parte antissimétrica. E aí a gente joga aqui. Então, isso aqui é dmi, aqui é mk, vou colocar assim, menos. Então, gama lambda é mini, né? É mini, simétrico. Mini. G lambda menos. Gama lambda mini antissimétrico. G lambda K. Desculpa aí. É só para esclarecer. Menos gama lambda. Então, mi K. Simétrico. Mi K e lambda. Menos lambda mi K. G lambda. Legal. Depois, segunda equação aí. Dmi. Primeiro. Pegar a parte simétrica, a parte antissimétrica. Então, lambda, simétrico, mi K. E aí a parte antissimétrica. Antissimétrico, mi K. Agora, mini, menos gama lambda, mini, simétrico. Gama lambda, antissimétrico. Mini, simétrico. Deixa eu ficar falando. E aí agora a última equação, dk de mini. Aí gama lambda k mini. Simétrico. G lambda mini. Antissimétrico. G lambda mini. Lambda k mini. Simétrico. Então, eu tenho essas três equações aqui. Vamos fazer o seguinte. Se a gente pode fazer o máximo de somar ou subtrair essas equações. Vamos pegar os termos semelhantes aqui. Por exemplo, esse mini aqui está aqui com esse. Deixa eu só marcar direitinho. Os termos, fazer o seguinte. Esse cara aqui, mini. Esse cara aqui é mini. Então é simétrico. Esses dois termos aqui são iguais, né? Porque
é a parte simétrica. Então, gama lambda mini simétrica é igual a gama lambda nimi simétrica. Vamos marcar assim. Depois, nós temos esse termo aqui, mi capa. E nós temos esse termo aqui, capa mi. Então, esse termo aqui eu vou fazer assim, vou marcar assim, só para... Deixando as partes de simétrica de lá. E depois a gente tem um nicapa aqui e tem um capa mi aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Esse terminho aqui. Esse terminho aqui. Então, vamos ver o seguinte, olha só. Se eu pegar essa equação aqui, tem mi capa. Essa aqui tem capa mi. Se a gente soma essa equação, soma com essa, esses dois termos aqui se somariam. Aí, se nós somamos essa equação com sinal mais, essa equação com sinal mais, esses dois termos se somam. Esse mini aqui, tá, com esse mimi, vamos dizer, se eu subtraísse, vamos dizer, se a gente fizesse assim, se a gente pegasse, por exemplo, ou então a gente pegasse assim, essa equação com sinal mais, por exemplo, essa com sinal mais e essa com sinal menos. Vamos ver o que poderia acontecer. Esse mini aqui e esse mini aqui se somariam, tá? Esse mi capa aqui e esse capa mi aqui se cancelariam. Esse ficaria com sinal menos e esse aqui ficaria com sinal mais. Estou pensando em como vale a pena fazer isso. Só para marcar esse termo aqui, cancelaria esse. Esse termo aqui é mimi, esse termo aqui somaria com esse. Esse termo aqui é capa mi e esse aqui é mi capa. Então esse termo aqui ficaria mais, esse aqui ficaria menos. Tá? Então acho que se a gente fizer isso, a gente somar, pegar essa equação com sinal mais, tá? Esse termo aqui e o nimi está aqui. Então, esses dois termos aqui se somam. Beleza. Essa equação mi capa e essa capa mi, então isso se subtrairia, cancelaria. E essa aqui, mi capa, e essa aqui, capa mi. Então acho que essa é uma boa opção, porque aí a gente isola só o gama, vamos dizer só, a gente isola só esse gama, né? Então a gente poderia, então a gente determinaria. Aí o que vai acontecer se eu pegar esse com sinal mais e esse com sinal mais? Esse aqui eu tenho mini e aqui eu tenho nimi. Então se eu somo esses dois termos, ó, esse termo aqui cancela esse, porque eles são antissimétricos. Então mini mais nimi dá zero. Se eu pego esse mi capa com esse capa mi, então tá, esse termo aqui fica mais, né? Certo? Vai ficar mais capa mi, e esse termo aqui vai ficar menos mi capa. Então esses dois termos aqui se somam. Tá? E depois, o que a gente poderia, esse mi capa aqui com o capa mi capa, capa mi. Esses dois termos também aqui se somariam, porque um tem sinal mais, outro tem sinal menos. Né? Então a gente juntaria. Então a gente estaria fazendo aqui o seguinte, a gente está querendo escrever, a nossa conexão é a soma da parte simétrica com a parte. Então, se a gente quiser determinar, né, uma parte, e a parte simétrica, vamos dizer, a parte antissimétrica, a gente deixa como está. A gente vai querer. Isso aqui para nós é que seria interessante a gente determinar, quer dizer, a nossa. Então, a nossa conexão no final de tudo, vamos deixar assim, ela pegaria essa parte aqui, a gente juntaria. Então, a gente poderia fazer o seguinte: se a gente fizer essas operações aí, deixa eu apagar isso aqui. O que a gente ganharia? A gente ganharia, então somando, se aqui vai dar mais, se aqui vai dar mais, se aqui vai dar menos. Então, vamos dizer que a gente faz essa operação. Deixa eu marcar agora o que vai cancelar. Então, se eu pegar esse objeto aqui, que é mini, e esse objeto aqui, que é nimi, somando essas duas equações, esses dois termos aqui vão se somar, perfeito? Agora, esse termo aqui, que é mi capa, e esse termo aqui,
que é capa Mi, eles vão, esse aqui vai ficar com sinal mais, esse aqui vai ficar com sinal menos. Se eu fizer essas operações, esse termo aqui cancelaria com esse termo aqui. Eu teria menos e mais. Depois, esse termo aqui, que é Mi capa, e esse termo aqui que é capa Mi. Ele fica menos e esse aqui fica mais. Então esse termo aqui também cancela esse termo aqui. E aí, em termos de parte simétrica, né, esses dois termos aqui, então a gente poderia fazer o seguinte: dmi, botar dmi gn capa. Vamos começar a somar. Vai ficar dmi gn capa mais dmi g capa mi menos d capa g mi. Isso igual, estou somando. Mais, então menos. Mais e menos. Só esses três termos aqui já estão feitos. Aí esse termo aqui, quando a gente fizer essas operações, esse termo aqui vai pegar esse. Então esse aqui vai ficar menos e esse aqui vai ficar menos também. Então os dois termos são iguais. Vai ficar menos 2 gama lambda mini. Menos 2 gama lambda mini, né? G capa lambda. O G também é simétrico, né? Então G lambda capa, G capa lambda. Tá assim. Então esse termo só para não inverter. Esse termo aqui a gente já mexeu, esse termo aqui a gente já mexeu, esse termo aqui a gente já mexeu, esse termo aqui a gente também pegou, esse termo aqui a gente também já pegou. Perfeito. Depois a gente vai botar isso do lado direito. Aí esse termo aqui, mini. E o outro é, onde é que tem o mini? Está aqui. Então eu estou somando essa equação com essa equação. Então esses dois termos aqui se cancelam, né? Porque é mini menos mini. Esse termo aqui cancela com esse. Depois, esse termo aqui é mi capa. E esse termo aqui é capa mi. Então aquele termo ali vai ficar mais, né? Então vai ficar menos gama lambda mi capa antissimétrico, antissimetrizado. E esse termo vai ficar mais gama lambda capa mi antissimetrizado. Tudo isso vezes g mi lambda. Agora, só que então, esse termo aqui é menos esse. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes gama lambda capa mi mais 2 vezes mais 2 vezes gama lambda e capa mi, né? Botei capa mi? Botei o sinal mais no capa mi. Então vai ficar capa mi antissimétrico. Isso aqui é antissimétrico em capa mi. G lambda. Esse aqui já foi manipulado, né? Então esse aqui e capa mi. Os dois já foram manipulados também. Está faltando esse. Então ficou menos gama lambda mi e capa, né? Menos gama lambda capa mi. Certo? E capa mi g mi lambda. E aí de novo. Esses dois estão funcionando menos, né? Mas você vai pegar mais, perdão. Eu estou pegando esse aqui. Menos gama lambda mi capa g lambda mi. E esse aqui vai ficar mais gama capa mi. Então, de novo, aqui eu vou ter esse cara aqui é menos esse. Vai ficar 2 vezes gama lambda capa mi. 2 vezes gama lambda capa mi. Antissimetrizado. G mi lambda. G lambda mi. Isso igual a n de capa vai ser n de capa mi, n de capa mi.
consegue escrever, né? Esses três, ele consegue juntar todas essas equações nessas. Vamos separar esse termo aqui, porque esse termo aqui está livre, né? De conexão. Então, por exemplo, se a gente quiser isolar esse termo aqui, como kappa é um índice livre, eu posso multiplicar tudo pelo inverso da métrica. Vamos dizer assim, G kappa sigma, vou colocar assim. Se a gente multiplica toda essa equação, vamos dizer assim, por um G kappa sigma, isso aqui vai aparecer aqui. Vou botar aqui um G kappa sigma, tem que botar aqui para misturar. Então, vou botar aqui um G kappa sigma aqui, ó. Ditado por esse termo aqui. Então, G kappa sigma, então, isso aqui vai cancelar, vai ficar um delta de lambda sigma. Então, esse cara aqui vai ficar sigma. Isso aqui desapareceu. Então, kappa sigma. Então, vamos botar aqui mais 2. Já tem que ter um 2, né? Então, a gente botou G kappa sigma. É a mesma coisa. G kappa sigma. E aqui também utilizamos tudo por um G kappa sigma. Tá certo. Então a gente tira esse termo aqui, tá? Esse termo então já vai sobrar, e esse termo aqui, esse objeto aqui está dando para nós, né, vamos dizer assim, a parte, essa equação aqui, ela é mini. Então essa equação aqui é simétrica em mini, isso aqui é simétrico em mini. Isso aqui é simétrico em mini, isso aqui é simétrico em mini. E se eu trocar amigo, então tá certo, essa equação está toda certinha, ela é toda tensorialmente simétrica em mini. Então eu estou só naquela representação irredutível 1. Tá tudo tensorialmente, ela está correta. Então a gente pode fazer o seguinte, deixa eu fazer a seguinte coisa. Vamos tirar esse objeto aqui, fazer o seguinte, vamos dizer. Então vamos fazer já o seguinte, vamos dividir tudo por 2. Um meio aqui, sai esse 2 daqui. Aí um meio aqui, um meio aqui e um meio aqui. Vamos dividir toda a equação por 2. E eu quero isolar isso aqui. Então a gente vamos jogar esse cara para o lado direito. Vai ficar gama sigma mini igual. Vai ficar um meio do G sigma kappa. É simétrico. Então G sigma kappa. E aí vai ficar dmi G kappa i. Isso. Kappa faz mais dmi G kappa menos C kappa G mini. Esse é o primeiro mais. Esse cara veio para cá. Esse termo aqui fica do lado de cá. Mais gama lambda kappa mini. Ansimétrico. Vezes G lambda G kappa sigma. Assim, né? Sigma kappa faz mais lambda kappa mini.
observe o seguinte, esse termo é simétrico mi, esse termo aqui é simétrico mi. Se eu trocar mi com mi aqui, esse termo também fica simétrico, e esse termo aqui é simétrico mi por construção, isso aqui é simétrico. Então, é uma equação totalmente simétrica mi. Isso é a torção. Então, vamos chamar esse objeto aqui, gama lambda, kappa mi. Kappa mi. Antissimetrizado, a gente definiu assim, isso aqui é um meio de gama lambda, kappa mi, menos gama lambda, mi kappa. É isso aqui que nós definimos como sendo a torção. T, kappa, mi, lambda. A gente define assim, bota esses dois índices aqui, os dois índices antissimétricos aqui. Então, se quiser, eu posso botar assim. Vai. T lambda, kappa mi. Ele é antissimétrico nesses dois índices aqui. Torção. Ela tem aquele índice livre. Então, se isso aqui é a torção, então, isso aqui é. Esse objeto aqui é T kappa lambda mi. T lambda kappa mi. Aqui é T lambda kappa mi. Então já não estou lá marcando, que agora quando eu definir a torção, eu já sei que ela é antissimétrica nos dois últimos índices. Por definição, defini dessa forma. Então, isso aqui já é antissimétrico aqui, isso aqui é antissimétrico aqui, isso aqui está aqui, então tá, deixa eu fazer isso aqui. E esse objeto aqui, como a torção ela é um verdadeiro tensor, né? Porque a torção é um verdadeiro tensor, então assim, essa matriz aqui, essa meta, ela pode levantar esse índice. Se eu quiser, eu posso colocar esse sigma aqui, eu posso levantar kappa, né? Posso levantar esse kappa botando, mas vou deixar assim. E esse termo aqui também, isso aqui é um tensor, então eu posso levantar esse kappa aqui, pode ficar sigma, esse kappa fica sigma. Lembrando que a metricidade ela é definida simétrica nos dois últimos índices. Esse kappa aqui fica sigma e esse kappa aqui fica sigma. Pode tirar essa métrica daqui. Então, o que a gente viu? O que a gente viu é que, se não houver torção, e se não houver não metricidade, que for zero, a parte simétrica da minha conexão afim é o cristão. Isso aqui que é o cristão. Vamos chamar gama. Pode colocar um gama zerinho aqui, só para indicar que é para não ficar para não criar outro nome. Tem gente que usa esse colchete, alguma coisa do tipo, sei lá, sigma mi. Mas aí eu acho ruim na hora de manipular os índices. É melhor deixar, eu posso colocar assim, bota aqui um gama zero, indicando que isso aqui é o cristóforo. Então, se não houver torção, quer dizer, se houver torção, a parte simétrica da conexão afim recebe contribuição da torção. Então, essa aqui é a parte simétrica. Na verdade, a minha conexão afim é isso aqui, é gama, sigma, mi.